Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Face. Hoje a chuva chegou para valer, né? Mas estamos aqui, conseguimos chegar. Vamos nós aqui para os avisos. Acredite que todos que estão aqui já são veteranos, não tem ninguém pela primeira vez, né? Tem alguém? Não, né? Então sejam todos bem-vindos. Continua a campanha das cestas básicas, no qual um pouquinho mais de 400 cestas todos os meses, para atender as famílias, ok? Já surgiu algumas pessoas perguntando para mim como é o processo. Então tem todo um cadastro do pessoal da assistência social para com essas famílias, os cursos, tem uma série de atividades aí para as nossas assistidas, ok? O Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, continua. O Tadeu colocou ali. Tem o ID e a senha, se precisar. As meninas lá atrás também têm para fornecer. Hoje não passou o vídeo da dependência química, mas vale a pena reforçar o trabalho que tem todas as segundas-feiras, às 20 horas, no piso superior, para as famílias que passam por esse problema da dependência química, né? Então tem esse trabalho, é só passar no plantão, o plantão vai orientar, dar todas as coordenações para essas pessoas chegar até este trabalho, ok? Trabalho de muita importância, que a gente vai estar divulgando, porque eles estão com bastante espaços lá na janela para atender as pessoas. Hoje nós vamos, como vai transcorrer aqui a programação, a Fátima vai fazer a leitura da mensagem, evangelho, prece inicial, as vibrações e prece final. Está com meu amigo Sérgio Vieira Rosa ali, elegante naquele casaco ali, né? E a palestra hoje, olha o tema, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Palestrante, Adilson Zanardi. Hoje o time é todo de terça aqui, né? Todo o time aí, os meninos estão aqui presentes e a Fátima ali para quebrar o gelo. Né, Fátima? Então, a gente agradece muito, né? Viemos para o Paz e Amor, como dizia o Dr. Reinaldo, para ser feliz, sair daqui feliz, agradecido a Deus por tudo que a gente recebe aqui nesta casa, pelos amigos que nós temos, né? Tantas pessoas que nos mandam a mensagem de incentivo, que é tão importante, né? Nos momentos difíceis, às vezes, que todos nós passamos, aqui está o Paz e Amor, essa casa linda para nos atender. Vamos lá, Fátima? Boa noite a todos. Do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhe deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire,
pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Está lá no capítulo 19, item 7. Sempre Melhor, do livro Sempre Melhor, do autor José Carlos de Luca. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alta. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa de sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. E assim, queridos irmãos de caminhada, inicialmente agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, aos mentores dessa casa tão querida de paz e amor em Jesus. Nessa noite, vamos pedir que Deus, Jesus e os mentores iluminem o nosso querido Adilson, que com tanto carinho preparou essa palestra para nós. Que tenhamos ouvidos de ouvir e que possamos levar em nossos corações as palavras aqui aprendidas, para que possamos distribuí-las a tanto quantos passarem por nós. E assim, agradecido a Deus, vamos pedir que esse Evangelho de luz adentre a nossa mente e aos nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos envolva na sua paz. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho do capítulo Não Pôr a Candeia, pôr a candeia debaixo do alqueire. Nossa, deu branco, hein? Na primeira frase. Bom, dentro desse capítulo, que eu travar um pouco, tem uma passagem que eu queria falar um pouco sobre ela. E diz assim: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, essa frase, ou esse texto, ou principalmente a frase, os sãos não precisam de médicos, ele está em vários evangelhos. Está em Mateus, Marcos, Lucas. Então, é uma frase que é muito usada, muito falada, muito divulgada. Ela foi dita basicamente respostas, e como foi dito no texto, para os fariseus, que criticavam os comportamentos de Jesus. E principalmente quando ele se sentava à mesa junto com os pecadores. E por que eles criticavam isso? Então, um pouco para a gente contextualizar um pouco, e dentro da história, na época de Jesus, sentar à mesa naquela época não era simplesmente comer somente, não era satisfazer somente a necessidade da alimentação. Quando você sentava à mesa com alguém, é como que você estivesse compartilhando com ele mais coisas além da comida. Quando você sentava com alguém na mesa, era aquele que você dava uma razão a ele de dizer: nós somos iguais, nós estamos aqui juntos.
Quando você fazia uma refeição em comum, conjunto, você dizia, eu te aceito e você pode me aceitar. Quando nós fazemos a reunião, essa confraternização, esse almoço, essa sentido de comer junto, era nisso, de trocar essas relações. Então significava que Jesus estava dizendo, eu entendo vocês, vocês fazem parte da minha comunidade também, assim como eu de vocês. Então era esse o sentido de por que os fariseus não gostavam quando ele comia junto com os pecadores e os publicanos, que eram aqueles arrecadadores de impostos. Porque ele se igualava a eles. E os fariseus eram uma elite que não queria que se chegasse a esse ponto. Tanto que na própria cultura, e na cultura da época, eles tinham alguns padrões para fazer a refeição. Então, até hoje, a gente vê, né, aqueles que são descendentes dos próprios judeus, têm alguma relação e muito mais restrições, por exemplo, a carne de porco. Então, eles tinham alguns padrões de alimentação. Então, eles não gostavam de comer com as mãos, e vocês vão se lembrar daquela passagem, quando Jesus comeu com as mãos, e ele disse, né, por que o seu mestre come com a mão? E Jesus disse, não importa o que você põe na boca, sim o que sai do coração. Porque era novamente um gesto, uma regra deles não comerem daquela maneira. Então, isso era a questão daquela sociedade naquela época, em que eles acreditavam, esses sim, os fariseus e todos aqueles que comandavam na época, toda a parte religiosa, de que se comesse com os outros, independente de como você comia, você se tornava uma pessoa impura. Então, para se tornar uma pessoa impura, pura, daquela que tem que dar o exemplo, daquela que tem que levar a mensagem, ela tem que ficar distantes daqueles que são impuros, que são aqueles mais necessitados. Então, existia, dentro da própria cultura, a questão da alimentação, de se sentar à mesa, o simbolismo de se sentar a uma mesa e de compartilhar, não somente a refeição, mas compartilhar, sim, a própria relação, o próprio entendimento do outro, e também aquele no sentido de que, depende como você se alimenta, daquilo como que você faz, você está sendo uma pessoa impura, você está se misturando, o que, para Jesus, era completamente diferente. Jesus exatamente queria isso, quebrar esses padrões que tinham na época. Então, assim, vamos pensar que, no contexto, na metáfora, ele quis dizer que os sãos não precisam de médicos. Por quê? Ele foi até de certa forma, irônico com eles, porque ele quis dizer, eu estou aqui para compartilhar com aqueles que necessitam de alguma coisa, não com aqueles que se julgam ou entendem que sabem de tudo, entendem que são superiores, que são aqueles que não podem estar junto com os outros. Então, aproveita toda essa mensagem para dizer das questões, das regras em que Jesus estava querendo superar todo esse padrão para levar, sim, a mensagem para aqueles que mais necessitam. E assim, Jesus entendia essa hipocrisia de que as pessoas falavam que estavam levando a mensagem, mas se isolavam e se faziam de regras muito mais do que atender aos necessitados. E Jesus veio para todos nós, e principalmente para aquela época, para trazer a mensagem realmente, de que ele estaria para ajudar aos outros, estaria ali para socorrer aqueles necessitados. Então, ele fez, e como nós sabemos de todas as histórias, ele auxiliou muitos, todos aqueles que eram necessitados, doentes, aqueles doentes mentais, aqueles que precisavam de uma ajuda, ele sempre socorreu a quem precisava. Então, no caminho inverso do que era toda aquela sociedade, principalmente aqueles mandantes que eram os fariseus, que estavam lá mais como juízes para ver se as pessoas estavam cumprindo as regras, Jesus ia atrás de atender
aos necessitados. Então, ele não corria atrás das regras, mas sim corria atrás daqueles que precisavam de alguma coisa. Sim, então agora, foi na época. E hoje, como é que nós podemos ver essa mesma frase? Há 2000 anos atrás, como é que nós podemos ver os sãos não precisam de médicos? Né? E aí a pergunta vem, né? Nós procuramos os médicos quando nós estamos doentes. Quando nós não estamos doentes, nós nem lembramos dos médicos. Então, Jesus, é claro, quando ele não falou da questão do corpo físico, mas sim das questões morais. E aí a gente pode perguntar hoje, né, para nós mesmos, quem são os sãos? Nós somos sãos? Será que a gente não tem alguma doença a tratar? Orgulho, vaidade, maledicência, ódio, raiva, só umas coisas dessas, né? Tristeza, melancolia, todas essas doenças que se tem, todos nós acreditamos, eu acredito pelo menos, que todos nós temos um pouco ainda. Temos um pouco de todas essas doenças. Então, quando ele diz os sãos não precisam dos médicos, a gente vai dizer o seguinte: nós não somos sãos. Então, nós precisamos de médicos. Nós temos as nossas doenças para serem tratadas. As doenças que a gente tem que buscar conhecer, as doenças que a gente tem que buscar através do nosso autoconhecimento, entender aquelas que nos limitam, das doenças aquelas que nos deixam um pouco mais inferiorizados, mas para criar ânimos, para que a gente consiga caminhar e superar essas doenças. Mas também a pergunta seria o seguinte: e quem são os médicos? Né? Sabemos que não somos os sãos. Médicos são todos aqueles que auxiliam as pessoas a superarem os seus desafios, as suas doenças. E se nós estamos falando das doenças que nós podemos dizer, daquelas que estão trazendo a nossa moral, que trazem na nossa alma, aquelas que nós falamos, orgulho, mágoa, né, vaidade, egoísmo, todas essas, os médicos são aqueles que possam nos auxiliar. Então, nós podemos entender que todos são médicos. E podemos dizer assim, todos nós somos médicos também. Assim como nós não somos os sãos, mas nós somos médicos também. Quem é daqui que já não sofreu alguma coisa, alguma doença, que aprendeu muito com ela? Seja uma doença física, seja uma doença moral. Todos nós aprendemos alguma coisa com ela. Então, se nós aprendemos com ela, por que a gente não pode auxiliar? Se a gente aprendeu, tivemos o aprendizado, tivemos o conhecimento, talvez por uma forma muito mais difícil, talvez até com dores, né? Uma forma difícil, mas nós adquirimos esse conhecimento, nós adquirimos esse aprendizado. E nesse aprendizado, a gente tem que passar a entender que a gente pode ajudar as pessoas. Naquilo que a gente identifica, a gente pode auxiliar as pessoas. Não estamos falando da medicina, daquele que fazem os estudos, né? Que vão, se formam, né? Com seus esforços todinhos, tem o conhecimento. Mas é daquela que a gente identifica, porque a gente já passou por aquela situação. É muito simples, se todos nós passamos por uma situação, pelo menos, de a gente já teve uma depressão. A gente consegue identificar na pessoa quando ela já está num sistema um pouco mais sofrido. A gente consegue olhar para a pessoa quando vê que ela está triste. Então, nós sabemos dessa sensibilidade, nós aprendemos essa sensibilidade. Então, aí, nesse momento, a gente pode ser um médico em ajudar aquelas pessoas, em auxiliar aquelas pessoas, usar do nosso conhecimento, aprendizado, para que suavizar um pouco daqueles. Então, nós chegamos a elas dessa maneira. Nós viemos aqui, ou a gente vem, pelo menos, em todos os evangelhos, vem na casa, vem fazer muitas coisas, a gente vem buscar esse lenitivo, a gente vem buscar as forças para buscar. Nós somos aqueles que estamos doentes, que aqui a gente vem buscar. O que a gente vem buscar? Uma palavra, uma frase, uma mensagem.
buscar as energias para renovar, para que a gente consiga caminhar, ter mais ânimo, mais vontade para seguir na nossa caminhada. Então, cada vez que a gente vem aqui, é como que a gente estivesse vindo a um médico, se reabastecer, buscar as orientações. Então, a gente sempre pode ser aquele que precisa, mas pode ser aquele que também possa auxiliar. E aqui na casa, a gente pode lembrar muito bem de quando nós chegamos aqui. Eu acho que a grande maioria que frequenta, que já que está na casa há muito tempo, vai lembrar que talvez das primeiras pessoas que acolheram aqui. A gente nunca esquece essas pessoas, porque a gente chega muito fragilizado e as primeiras pessoas, ou a primeira pessoa que te olha, você parece que nunca mais esquece. Você fala, nossa, essa é a pessoa que puseram no meu caminho, ela entrou no meu caminho para me auxiliar. É o médico que foi colocado na nossa frente. É o médico que a gente precisava naquele momento. E a gente traz isso até hoje, porque esses médicos, eles ficaram guardados em nossas mentes. E quando a gente olha para trás, a gente vê assim, eu cheguei numa situação, esse médico, passei por esse médico, o acolhimento nosso aqui, dentro da casa, e a gente superou. Hoje, quando a gente olha e fala assim, puxa, eu consegui superar. Então, eu tenho 2 exemplos. O meu próprio, com a minha vontade, com o meu esforço, eu consegui superar essa situação. Mas a gente olha também para aquele que me acolheu, aquele que abriu os braços para mim, aquele que não foi o fariseu, aquele que não julgou pelo que eu sou, pelo que eu fiz, pelo meu comportamento. Ele simplesmente me acolheu por me ajudar. Simplesmente no exemplo como foi dado aqui de Jesus, por isso que eu trouxe da passagem, é por isso, porque os fariseus, eles olhavam e viam as regras, você está descumprindo as regras. E Jesus falava, não, eu quero te acolher, você é um doente, vem aqui. Então, quando nós entramos aqui, a pessoa não pergunta o que você fez, o que você faz. A pessoa tenta saber o como eu posso te ajudar. Sim, nas conversas, tudo, para poder seguir um caminho. Mas a primeira coisa que nós fazemos, e é esse pelo menos é o sentido que nós devemos fazer em todos os momentos, é não julgar as pessoas, Se a gente vê uma pessoa que possa ser, não só aqui dentro da nossa família, na nossa sociedade, na comunidade que a gente vive, que a gente tem alguma pessoa que sinta uma necessidade, a gente não precisa falar para ela do vício dela, por exemplo, então você está aqui nessa situação porque você fez isso, fez aquilo. Isso é um julgamento que a gente está fazendo e que talvez seja desnecessário. É muito mais simplesmente a gente falar assim, espera aí, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? O julgamento, a gente fala de outra maneira, para que ele não caia novamente no caminho errado. Mas a gente não sai olhando o comportamento das pessoas no primeiro momento. O que a gente tem que buscar é aliviar, ajudar, e sim, se identificamos que o comportamento, orientá-lo para sair daquele comportamento. Mas sem, primeiramente, do julgamento. Como faziam naquela época, que Jesus foi contra. Eles julgavam porque não faziam as regras. Jesus falou, não estou aqui preocupado com as regras, estou preocupado em melhorar as pessoas, em ajudar as pessoas. E aí entra o sentido dessa passagem, em não pôr a candeia debaixo do alqueire. Porque todos nós, no estágio que nós estamos, nós aprendemos alguma coisa. Ou porque nós fomos estudar, ou porque nós lemos alguma coisa, porque nós ouvimos, ou porque a vida nos ensinou de que o caminho foi errado. Pelos nossos tombos, pelas nossas quedas, nós aprendemos algumas coisas. E é isso que ele quis dizer quando não pôr a candeia debaixo do alqueire. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, deve ser compartilhado com os outros. Deve ser dividido no meio de instruir, de orientar, de dar uma razão para as outras pessoas. Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, a gente tem que pôr em prática. E aqui ele fala até de próprios estímulos, porque muitas das vezes a gente é um pouco acanhado em querer ajudar as pessoas. É muito acanhado porque a gente sabe, nossa, eu não sei se eu tenho essa capacidade de fazer isso, eu não sei se eu tenho a capacidade de auxiliar. Mas na realidade todos nós temos, porque dar um abraço todos nós conseguimos, dar um sorriso todos nós conseguimos, fazer uma coisa pequena a gente consegue. Se entra alguém aqui que precisa de uma orientação, e já várias vezes ocorreram isso, eu não estou na condição de dar a orientação, mas eu procuro alguém que eu entenda que possa auxiliar.
Então, eu estou fazendo a minha parte. Não sou eu aquele que vai ser o médico daquele ali, mas eu vou orientar, procurar um médico para ele naquele momento. E é isso que nós precisamos entender. Ser o sensível na história, ser a sensibilidade de notar essas diferenças, ser o acolhedor nesse sentido. Tudo aquilo que nós lemos, e aqui dentro da casa principalmente, né? É muito forte essa casa, né? Essa nossa casa, nos estudos. Ela dá muita instrução, dá muitas condições a todos nós de aprendizado. E nós adquirimos muito aprendizado aqui, sem dúvida. Que a gente compartilhe esse aprendizado, compartilhe todo esse nosso entendimento do que é caminhar para ser um homem de bem. Estamos distantes, né, de ser homem de bem, mas já sabemos algumas coisas para chegar, a gente sabe gatinhar algumas coisas ainda. Que a gente seja essas pessoas, não só aqui dentro, mas seja fora daqui, na nossa comunidade, onde a gente estiver, que a gente consiga propagar esses conhecimentos. Consiga propagar, não é impor, não é fazer, mas assim, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, exemplificando aquilo que nós aprendemos aqui, para que a gente seja um médico para aqueles que necessitam. Né? Então, não existe o são é só a prepotência, o são é aquele que é arrogante, porque todos nós estamos aqui, estamos necessitados de alguma coisa, nós não estamos aqui só para fazer as coisas ser o superior. Em alguns momentos, sim, porque assim como tem inferiores a nós, tem superiores a nós. Então nós somos um elo na cadeia. Podemos saber em alguma coisa, em algum item, em algum segmento, ser uma pessoa superior. Na outra, nós somos um inferior. Então que a gente consiga sempre saber nos posicionar, para que a gente saiba em ajudar e saber que precisamos dessa ajuda. Que a gente continue sempre na busca do conhecimento, que a gente continue sempre na busca do entendimento, da compreensão, porque compreendendo e entendendo a gente consegue absorver e entender, e assim, por dentro de nós, e fazer e praticar as boas mensagens e os bons exemplos morais que Jesus nos trouxe. E que a gente continue também no aprendizado, né? Levando a mensagem, aprendendo, e assim seguindo, evoluindo desta maneira, evoluindo no conhecimento, mas evoluindo na prática do amor ao próximo. Então essa era a mensagem, grato pela atenção, que Jesus envolva todos com muita paz e que nos abençoe hoje e sempre. E nesta sintonia de paz, serenidade e reflexão, pela bela palestra que nos deixa o Adilson, neste importante tema da candeia embaixo do alqueire, vamos nos desligando de todas as preocupações materiais que trouxemos quando aqui chegamos. Vamos nos sentindo envolvidos neste ambiente espiritual de nossa casa de paz e amor em Jesus. E vamos inicialmente agradecendo pela oportunidade concedida pelo alto, para que aqui pudéssemos estar para este encontro de bons aprendizados e boas energias. Vamos nos colocando em uma posição receptiva para os passes, elevando nossos pensamentos ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, farol divino de amor, de misericórdia e de esperança, médico dos médicos. Vamos nos ligando às equipes espirituais de nossa casa de paz e amor em Jesus, ao mesmo tempo em que os médiuns passistas que se prepararam desde ontem à noite iniciem o trabalho de passe. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos receber as boas energias que nos fortalecem, que nos orientem,
que iluminem nossos passos nas horas difíceis. Vamos buscando um fortalecimento dos nossos chakras, nossos centros de forças, através desta luz espiritual que vem até nós, pairando sobre o alto de nossas cabeças e vai lentamente envolvendo o nosso corpo, iniciando pelo chakra coronário, local da glândula pineal ou epífise, centro das energias da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. E esta luz vai descendo para o frontal, no centro da testa, ponto da glândula pituitária ou hipófise, governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos 5 sentidos. É o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. E vai descendo para o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Mais abaixo, na altura do peito ou cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões. E o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Vai descendo para o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. E vai descendo para o umbilical, sacro ou sexual, as glândulas suprarrenais, no pâncreas, logo abaixo do umbigo, centralizando a nossa energia sexual e reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. Finalizando, básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela parte frontal das pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte traseira das pernas, iniciando agora pela coluna vertebral, energizando vértebra a vértebra, passando pelo pescoço, até chegar novamente ao coronário, encerrando assim este ciclo de reabastecimento. Tendo então o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Uma vez revitalizados, vamos estender essas novas energias, vibrando a favor de quem sabemos que muito necessitam. Vamos iniciando pelos hospitais, vamos vibrando por todos aqueles pacientes nas mesas de cirurgias, no pós-operatório. Vamos vibrando por todos aqueles que estão nos prontos-socorros, nos corredores. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os paramédicos. Vamos vibrando pelos orfanatos, onde milhares de crianças ali se encontram na expectativa de pais adotivos. Vamos vibrando pelos asilos, onde também milhares de idosos anseiam pela visita de um familiar, de um amigo ou especialmente de um filho. Vamos vibrando pelos desabrigados pelas chuvas, águas, desmoronamentos, em outras localidades, pelas queimadas. Vamos vibrando pelos moradores de rua, onde nos grandes centros
ultrapassam 80, 100 mil pessoas. Vamos vibrando pelos desempregados em busca de trabalho. Vamos vibrando pelas corporações militares, pelo corpo de bombeiros, homens valorosos que colocam suas vidas em risco em favor da sociedade. Vamos vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade, seus diretores, dirigentes, trabalhadores e assistidos. Vamos vibrando pelo nosso lar, nossos familiares, parentes próximos e distantes, principalmente aquele com maior dificuldade de relacionamento. Vibrações pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Espírito de Ismael, governador espiritual de nossa pátria, que oriente nosso destino, trazendo a paz, a harmonia entre os poderes, conduzindo nossa pátria para a paz e o progresso. Pela soberania da razão em favor da população, afastando decisões insensíveis que prejudicam os mais necessitados. Vamos vibrando pelos governantes dos outros países, pela paz em todos os países em guerras ou em conflitos bélicos, facilitando assim ao planeta Terra o acesso a planeta de regeneração. Vibrações pelo planeta Terra, por todas as formas de vida que aqui habitamos, este planeta que nos acolhe como berço na manjedoura e nos permite sempre, mais uma vez, mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Vibrações pelas águas, vamos pedindo às equipes espirituais de médicos, químicos, biólogos e farmacêuticos, os pretos velhos, as correntes indianistas, conhecedores das energias da natureza, que esses espíritos de luz, irmanados em um só pensamento de paz, de amor e fraterno, possam elaborar neste grande laboratório do cosmo universal, esta seiva medicamentosa e que a faça fluir por esta calha invisível, chegando aos nossos vasilhames, fluidificando nossas águas, e que neste medicamento possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir as nossas deficiências físicas, morais e espirituais. Que possa também, amado Mestre Jesus, nos tornar hoje melhor do que fomos ontem e que sejamos amanhã melhor do que somos hoje. Permita também que sejamos merecedores, com o auxílio do seu Evangelho e nosso esforço em exemplificá-lo, que possamos estar um pouquinho, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Que assim seja, amado Mestre Jesus. Vamos encerrando com uma oração.